Como será a nossa aula esse intensivo, esse curso intensivo do Ramadã? Te lembra no vestibular, quando a pessoa tinha uma semana antes da prova, quem estava lá no terceiro ano do ensino médio, uma semana antes, tinha aquela... Como é que se chama? Aquele intensivão, não era? Então aqui é a mesma coisa. As nossas aulas serão, nossos encontros serão no mesmo horário, 8 horas da noite, 20 horas. Vamos de segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Eu não tenho agora como botar uma tela aqui para vocês, mas eu vou falar devagar para que as pessoas, quem quiser anotar, que anote, tá bom? Não vou ficar repetindo, porque senão a gente não vai parar. E não vou responder as perguntas agora, só no final. Hoje, no primeiro encontro, vamos falar o quê? O jejum do Ramadã. Hoje, vamos falar do jejum do Ramadã. O significado do jejum e significado do Ramadã. Vamos falar o Ramadã como um pilar do Islã. E depois vamos falar sobre os objetivos, benefícios e os méritos do jejum do Ramadã, tá bom? Na segunda aula, regras gerais do Ramadã. Quando começa e quando termina o Ramadã. Os pilares do jejum. Quem deve jejuar e quem está isento do jejum. Na terceira aula vamos falar o que é permitido fazer no jejum, o que é recomendado fazer no jejum e o que é desaconselhável fazer no jejum. Na quinta-feira vamos para encerrar o final do Ramadã. O que é Zakatul Fitr, o que é a oração do Eid e como repor os dias não jejuados. Tá? E na sexta-feira, nós ficamos para um bate-papo. Um bate-papo. Que legal. Quem é que não gosta de bater o papo? Vamos bater o papo. Quantas pessoas tem conosco aqui ao vivo? Eu nem sei. Não faço a menor ideia. E também acho que não vou nem ficar sabendo. Tá bom? Perfeito. Deixa eu botar aqui. A pessoa está pedindo para mim compartilhar, gente. Gente, eu não posso fazer tudo ao mesmo tempo. Eu não posso dar aula, escrever, compartilhar, falar. Não dá. Se não dá, gente. Sou só um. Né? Eu pareço de largura 2. Mas eu sou só um. Não é? Tá bom, vamos lá então. Salam aleikum. Vamos começar hoje. Anotem e fiquem à vontade. Todo mundo que está chegando, quem tiver pergunta e dúvida, eu vou responder depois. Já calma, não pergunte nada agora quando estiver explicando. Só no final. Anotem. Caneta na mão, bloquinho de anotação na mão e vamos que vamos. Podemos começar? Escreva um joinha para começar, se está tudo bem. Pode escrever. Ai, meu Deus do céu, o pessoal tá pedindo, o pessoal não larga no meu pé, meu Deus do céu, o pessoal não vê que o pessoal tá aqui, eu vou sair das redes sociais, porque eu falo, pessoal, tô dando aula, e o pessoal tá perguntando aonde que é, eu vou dizer para eles, vem aqui em Curitiba, vem aqui pegar, né? Eu vou falando para eles, é aqui, meu Deus do céu, os caras não entendem, gente. Tá bom, eles me deixam sem paciência. Eles me deixam assim perdido, né? Obrigado, Mohamed. Muito obrigado, querido. Muito obrigado. Você é muito querido. Muito obrigado. Marília, seja bem-vinda. Todo mundo seja muito bem-vindo. Tá? Ai, meu Deus do céu. Já vou começar. Vamos lá. Aí, ó. O cara manda para mim o link ainda. Como eu falando. O que eu quero com... O que eu quero comigo falando? O que eu quero isso? O que eu quero comigo falando? Não quero nada comigo falando. Tá? Vamos começar. 1, 2, 3 e... Bom, eu quero que todo mundo preste atenção agora. Se puder diminuir os comentários, porque agora começou. Não começou. Primeiro dia de aula é sempre assim. Como aluno é complicado, como professor também é complicado. Você sabe disso. Tá, foi. Conteúdo geral da aula de hoje. O Ramadã. Aula 1. Hoje vamos falar o jejum do Ramadã. Vamos falar 3 tópicos hoje, tá? Hoje nós vamos falar 3 tópicos. Hoje nós vamos falar de 3 tópicos. Tópico 1. O significado do jejum do Ramadã. Tópico 2. Jejum do Ramadã como pilar do Islã. Tópico 3. Objetivo, benefício e méritos do jejum do Ramadã. Aí, ó, me liga ainda. Cara, eu tô na aula. Eu tô na aula, cara. Peraí.
cara me liga para pedir o link. Eu falo para ele, tô na aula. Ai, meu Deus do céu. Eu vou falar para ele que eu tô na aula. Bom. Olha só. Significado do jejum do Ramadã. Eu queria compartilhar com vocês uma informação, um conhecimento, né? Quando se fala significado do jejum do Ramadã, eu queria que você prestasse atenção em duas coisas. A palavra significado e significante. Significado e significante. Por que eu uso a palavra significado do jejum do Ramadã? Significado do jejum do Ramadã. Quando falamos significado e significante, significado é caneta. Quando eu falo para você, eu vou usar a caneta. Você entende o que é usar a caneta. De uma forma subjetiva. Usar a caneta é outra coisa. Não é? O significado das palavras e o termo é importante para nós nos aprofundarmos no estudo da religião islâmica. Tá? O significado dos termos islâmicos, das palavras que eu vou utilizar aqui, ela tem que preencher, ela vai passar por 3 significantes. 3. Tá? Um significado linguístico, um significado do senso comum e o significado religioso. Quando eu falo jejum, imagine a palavra jejum nesses 3 significados. Linguístico, senso comum, religioso. Qual é a diferença entre esses 3? A palavra jejum. Linguisticamente, o que é jejum? É deixar de comer e beber por um momento. Abster-se de comer ou beber por algum momento. Jejum do Ramadã é isto? Não. Pelo senso comum, olha, hoje eu estou no Brasil, hoje eu estou em jejum, não é? Hoje eu estou em jejum, o pessoal fala, não é? Quando se usa essa palavra, eu estou em jejum, eu tenho que fazer exame de sangue. Então a pessoa fica de jejum por 12 horas, por 8. Eu tenho que fazer então um jejum de 12 horas, 8 horas, entendeu? Ou a pessoa fala assim, olha, eu estou de jejum, eu não posso comer carne. Ou estou na quaresma, só não posso comer carne. Esse é o jejum do senso comum. Quando você fala para as pessoas, olha, eu estou no jejum do Ramadã, aquela pessoa que não é muçulmana, que não compartilha o nosso mesmo senso comum, ela fala o que ela imagina? Ah, então não pode tomar nem café, nem aguinha, nem beliscar, porque ela tem na ideia o quê? O jejum linguístico, o jejum do senso comum e o jejum religioso. Qual é o jejum religioso? Abster-se de alimento e bebidas, alimentos sólidos ou líquidos, tá? Relação sexual por um período de tempo específico com a intenção de agradar a Deus. Então, o conceito islâmico de jejum é muito importante essa regra. É abster-se de alimento sólido, líquido e relação sexual. Aí você já pega o pilar do jejum. Abster-se de alimento sólido ou líquido
e relação sexual por um período específico de tempo. Por um período. Que período é esse? Que período é esse? Nós vamos falar depois. Com a intenção de agradar a Deus. Por que eu falo essa introdução? Se a pessoa acordar assim, olha, eu acordei de manhã, não comi nada, não bebi nada, não dei tempo, não deu tempo, saí correndo para o trabalho, peguei o Uber, fui direto para o trabalho, não deu tempo para almoçar, não tomei café, e voltou para casa às 5 horas da tarde sem comer nada. Esta pessoa, você pode dizer linguisticamente que ela está em jejum? Sim. Você pode falar que essa pessoa, no senso comum, ela não comeu nada, que ela está em jejum? Sim. Mas religiosamente, você pode dizer que ela está de jejum? Não. Porque ela não intencionou abster de comer e beber e ter relações sexuais num tempo, num período específico, com a intenção de agradar a Allah. Este é o significado do jejum para nós muçulmanos, então. Então, o jejum, o que é o jejum? É abster de alimento, é não comer e não beber. Por um período determinado, com a intenção de agradar a Deus. Agora eu te puxo para uma discussão um pouco conceitual aqui. Vamos entrar nesse assunto. Tá? Eu disse que jejum é abster-se. Não é abster? O jejum não é abster-se. O jejum, então, é uma prática. O jejum é uma prática religiosa, não é? Concorda comigo? Sim. Concorda, não é? Se não concordar, não. Você vai concordar. Queira ou não queira, vai concordar. O jejum é uma prática religiosa. Tá? Só que a prática do jejum, você não faz nada. A oração, por exemplo, você tem que levantar, se purificar, botar a direção de Meca e fazer movimentos e gestos. Não é uma prática? É uma prática. Fazer caridade, você tem que pegar o dinheiro e dar. Fazer a peregrinação, viajar. Então, todas as práticas têm o quê? A sua ação proativa. Toda a prática tem o quê? A sua ação proativa. Qual é a ação proativa do jejum? É não fazer nada. É não comer. Portanto, o jejum é um ato de adoração a Deus, que a pessoa, ela obedece o mandamento de Deus, ela se submete à vontade de Deus, com a intenção de agradar o Criador, esperando a recompensa dele, claro, motivado pelo amor, né? Óbvio. Ela faz tudo isto, não é? Ela deixa de fazer aquilo que é o comum, que é o normal, que é o natural, porque tem diferença. Você sabe, eu sei que você sabe, que você acompanha as aulas, já falei. Tem diferença entre comum, normal e natural. Só que não é aula de terminologia que eu vou falar agora. Eu vou falar num outro momento, quando for oportuno. Então, é comum alguém comer, beber durante o dia. É normal alguém comer e beber durante o dia. É natural a pessoa se alimentar durante o dia. E o que é o jejum religioso? É a pessoa privar-se, aí está a palavra, privar-se do comum, do normal e do natural, que é se alimentar durante o dia por um tempo específico para agradar a Deus, atender um chamado de Deus. Este é o significado do jejum religioso. Esse é o significado do jejum religioso. Tá bom? Estão gostando? Espero que sim. Tá? Então, o jejum é uma prática religiosa. Não é um hábito. Não é um hábito. Não é um costume. Não é uma tradição. Existe o jejum que é costume? Existe. Existe o jejum que é um hábito? Existe. O jejum, então, é uma prática religiosa, onde o muçulmano dá uma das formas de adorar Allah. Uma das formas de adorar Allah é ele deixar de fazer aquilo que ele está habitualmente.
O que é mais... Agora eu pergunto, o que é mais difícil? Fazer aquilo que nós estamos já habituados a fazer? A pergunta, reformulando a pergunta. A Mônica Mauad está aqui no Paraná, né, Mônica? Ela vai concordar comigo. Eu espero que sim, Mônica. Mônica, Márcia Barros, Wagner Souza e Selma Medeiros. A pergunta que eu falo para vocês que vai cair no Enem. Vai cair no Enem. Vai. No final tem provinha, vai cair no Enem. A pergunta que eu faço para vocês é: o que é mais difícil para o ser humano? Ele fazer aquilo que ele não está habituado, acostumado, ou deixar de fazer aquilo que ele está habituado e acostumado? Vamos fazer de novo. Vamos perguntar de novo, mais uma vez. O que é mais difícil para a pessoa? Qualquer pessoa. Fazer aquilo que ele não está habituado ou deixar de fazer aquilo que ele está habituado? Essa resposta fica no final da aula. Gostaram da pergunta? A Mônica disse: deixar de fazer o que está habituado é muito, mas muito difícil. E há controvérsias, Mônica, porque tem pessoas que dizem: esse você está certo. Mas vamos responder no final da aula, tá? Mas fica essa pergunta na aula de hoje. O que é o jejum? É deixar de fazer aquilo que está habituado atendendo o mandamento de Deus. Allahu Akbar. Legal, né? Bom, vamos para o tópico 2. O significado do jejum é esse. E qual é o significado do Ramadã? Já te perguntou? Quando fala assim, o Ramadã, o que é o Ramadã? Ramadan em árabe, né? Eu brincava quando eu lecionava na escola islâmica em São Paulo, até aqui em Curitiba. Algumas crianças perguntavam para mim o seguinte: Sheik, quando vai chegar o tio Ramadã? Quando vai chegar o tio Ramadã? Amor Ramadã, o tio Ramadã vai chegar quando? Eu estranho, como assim quando? Porque na minha casa todo mundo falando: quando chegar o Ramadã vão fazer doce, quando chegar o Ramadã vai ser aquilo, quando chegar o Ramadã vai mudar tudo. As crianças achavam que o Ramadã era uma pessoa, não é? É muito bom ser criança. O Ramadã é um mês, né? É o 9º mês do calendário islâmico, tá batendo na porta. Vamos para o tópico 2. O jejum do Ramadã como pilar do Islã. Tópico 2. O jejum do Ramadã como pilar do Islã. Tá bom? Tá bom, né? O jejum do Ramadã como pilar. O que é? Vamos lá, por partes. Parte 1. O que é pilar? O que é um pilar? O pilar em árabe é rukun, plural arkan. O que é um pilar? Pilar é aquilo que é construído, que tudo que é construído depende dele. Ou seja, é o princípio da construção. Ou seja, tudo que vem é construído, erguido sobre ele. Isso, então, você sabe? Claro que você sabe. Você acompanha as aulas, né? Você sabe. Eu sei que você sabe. Os 5 pilares do Islã. Eu sei que você sabe os 6 pilares da fé. Né? O que é o pilar? Se não tiver o pilar, não se constrói nada. Tá bom? Agora, o jejum do Ramadã é um pilar do Islã. Olha a pergunta capciosa. Essa pergunta é capciosa. Qualquer jejum em qualquer mês, ele é um pilar do Islã? 5 segundos para você pensar e interagir comigo. Qualquer jejum pode ser chamado pilar do Islã? Não. O jejum específico no mês do Ramadã. Se eu jejuar 30 dias fora do mês do Ramadã, eu posso dizer que eu cumpri um pilar do Islã? Não.
Mas por que, Sheik? Mas eu jejuei, como está escrito. Jejuei 30 dias, jejuei 35 dias seguidos, fora do Ramadã. Por que não valeu como pilar do Islã? A minha intenção não valeu? Não vale? Não é levada em consideração a minha intenção? Não é? Aí que vinha a grande pergunta, vinha a grande resposta, meus irmãos e minhas irmãs. Quem que estabelece no Islã o que é um pilar do Islã e como é praticado, quando começa, quando termina, o que invalida, o que não... Quem que determina? É eu, é você, somos nós, somos eles de lá, é eleição, é perguntar aos universitários, chamem as cartas, eu acho, 2020, atualização. Quem que determina que tal ação é um pilar do Islã e que tal pilar do Islã deve ser feito desta forma? Quem que determina? Allah. E o mensageiro de Allah, porque ele é enviado de Deus para explicar para as pessoas. Então, o jejum como um pilar do Islã. Quem que determinou que o jejum é um pilar do Islã? Quem que determina que o jejum é um dos pilares do Islã? E quem que determina quando deve ser jejuado os 30 dias? E quem que determina qual mês? E quem que determina e decide de que forma vamos jejuar? Você já se refletiu? Essa é a pergunta que é a primeira pergunta que vai cair no Enem. É a primeira pergunta. Quem determina, no Islã, quem é que determina? Quem determina que tal ação é pilar do Islã? E que tal ação deve ser feita desta forma? Quem é que determina? Allah, Deus. Quem é que mostra com a ordem de Deus que é dessa forma ou daquela? É o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sunnah. A Sunnah que determina. Por isto fica aquele aviso. Aquelas pessoas que dizem eu não sigo a Sunnah, eles não seguem o Islã. Imagine, a pessoa fala assim, eu não sigo a Sunnah. Como é que ela jejua? Em que mês que ela jejua? O que quebra o jejum? O que invalida o jejum? Não é? Viu a importância do muçulmano conhecer o profeta Muhammad, conhecer a sua Sunnah? A pessoa que diz eu não sigo a Sunnah, ela não segue o Islã. Se ela estiver falando séria, ela deixou de ser muçulmana. Mas quem fala isso fala porque não tem noção do que está falando. Então, quem determina que tal ação é um pilar do Islã é Deus e o profeta de Allah. Agora, a segunda pergunta que vai cair no Enem. Professor, eu sou aquele professor que fala para os alunos, essa pergunta vai cair na prova. E cai. Agora vem a pergunta para vocês. Agora vem a pergunta. Onde está no Alcorão? Onde está mencionado no Alcorão sagrado que temos que jejuar e no mês do Ramadã? É a pergunta. Vou repetir. Onde está mencionado no Alcorão sagrado que tem que jejuar e esse jejum deve ser feito no mês do Ramadã? Alguém tem essa resposta? Posso perguntar? Onde que está no Alcorão? Você não é muçulmano? Você não é muçulmana? Onde que está no livro que você acredita ser por Deus, ser revelado por Deus, que isso que tem que jejuar? Hã? Eu quero aprender religião. Quero aprender, eu quero ensinar, eu quero pregar, eu quero fazer dawa. Sim, é para fazer dawa? Tem que aprender. Cadê a Mônica Mawad? Que está lá na saúde? Ela quer cuidar da saúde das pessoas? Ela quer cuidar do bem-estar das pessoas? A intenção é válida, né, Mônica?
Mas antes de cuidar da saúde das pessoas, ela foi lá, estudou como cuidar da saúde das pessoas. Então, está na Surat al-Baqarah, Surata da Vaca, segundo Surata do Alcorão. Vocês procurem, então, eu vou digitar. Versículo, Surata 2, versículo 183. Aí que está. Surata 2, versículo 183. 184, 185, 186, 187. Do versículo 183 ao 187 fala do jejum e do Ramadã. O versículo 183 diz o seguinte: ó crentes, ó que credes, ó crentes em Deus, no Alcorão, nos anjos, né? Está-vos prescrito o jejum, tal como foi prescrito para os vossos antepassados. Isto mesmo, obrigado, Omar Fael, muito obrigado. Versículo 183 ao 187. Leiam e tirem as conclusões. Tá? Então, e o jejum ele é um pilar do Islã no hadith narrado por Abdullah ibn Omar. Quem tem um livrinho, os 40 hadiths, quem tem quem tem os livrinhos 40 hadiths, o terceiro hadith fala: o Islã foi erguido sobre 5 pilares. Testemunhar que não é divindade não ser Allah, Muhammad é o mensageiro, cumprir o salat, pagar o zakat, fazer o hajj e jejuar o Ramadã. Nesse hadith fala isso. E você sabe. Claro que tu sabe, eu tenho certeza, né? Você acompanha as aulas e você anota tudo. Eu sei, não precisa. Só estou perguntando só para, não é para dar nota, mas só para conferir. Você conhece o hadith do anjo Gabriel? Conhece o hadith do anjo Gabriel? Conhece? Conhece o hadith do anjo Gabriel? Que um homem chegou até o profeta Muhammad e perguntou: a Muhammad, me fale que é o Islã, profeta. O Islã é testemunhar que la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, cumprir o salat, pagar o zakat, jejuar o Ramadã e fazer o hajj. Então, o jejum é um dos pilares do Islã. O jejum é um dos pilares do Islã, um dos pilares da prática islâmica. É um dos maiores símbolos e sinais do Islã. Tá tudo certo por aqui? Toda pessoa pergunta: e se eu não quiser jejuar o Ramadã? A pergunta não é se eu não quiser jejuar o Ramadã. A pergunta é, se eu fiz um contrato com Deus, se eu fiz um pacto com Allah, se eu fiz um compromisso com Allah e quebro esse compromisso, como é que fica? Antes da pessoa perguntar se é um pilar do Islã, né? Eu fiz um contrato com Deus. Quando eu me converti ao Islã, quando eu aceitei o Islã, eu fiz um compromisso com Deus. Fiz um compromisso com Allah. Será que eu posso quebrar esse compromisso com Allah do jeito que eu quiser? Não estou nem aí? Essa é a pergunta. Não se pergunta se devo ou não devo. A pergunta é: eu devo ou não devo quebrar meu compromisso com Deus? Tá? Bom, vamos finalizar objetivos, benefícios e méritos. 3 coisas separadas. Que às vezes quem traduz põe tudo junto na mesma salada e não é. Anote. Benefício. Não. Objetivo. Benefício e méritos. Repito. Objetivo, benefício e mérito. Essas 3 coisas se misturam. Mas vamos separar aqui. Número 1, objetivo. Qual é o objetivo do Ramadã? Por que Deus... Primeira coisa, antes de entrar na discussão. Deus precisa do seu jejum? Responda para si mesmo. Deus, Criador dos céus e da terra, ele precisa do teu jejum? Deus precisa que você passe fome e sede? Deus não precisa. Então, qual é o objetivo do jejum?
Qual é o objetivo? O que está por trás? Qual é o grande objetivo do jejum? Qual é o grande objetivo do jejum? Se as pessoas falam, e não está certa essa fala, é sentir na pele o que os pobrezinhos também sentem. Não, esse não é o grande objetivo. Porque no Ramadã nós fazemos um banquete, passamos fome e sede, da mesma forma que os necessitados passam fome e sede, só que na hora de quebrar jejum nós comemos um banquete, eles não comem um banquete. Então não é o objetivo maior. O objetivo maior do jejum está na última palavra do versículo 183 da Surata 2, que é cumprir uma ordem de Deus. Cumprir uma ordem de Deus. Mostrar a submissão, a entrega à ordem de Allah. Este é o objetivo maior. Você está de jejum. O que te impede na tua casa sozinha? Ninguém está vendo você. O que te impede de comer escondido? De tomar água? Você vai fazer a ablução e toma água. O que te impede de comer e beber, sendo que ninguém está vendo você? O que te impede? Nada. Mas tem algo aí na tua consciência, na tua fé, na tua razão, que te impede. Este é o objetivo do jejum. O jejum não é para eliminar líquido do corpo, não é para ficar bem em saúde, não é para sentir. Não, o jejum é para observar o mandamento de Deus. O que nos impede de comer quando ninguém está vendo? A pessoa pensa, não dá para enganar Deus. Pois é, o jejum nos ensina isso durante um mês. O jejum é uma escola. O jejum é uma escola. Esse é o objetivo do jejum. Tá? Pergunte para qualquer criança muçulmana habituada ao jejum. Pergunte para aquele menininho muçulmano de 9 anos. Quer um chocolate? E teu pai e tua mãe não estão vendo. O que aquela criança ela vai falar? Mas Deus está vendo. O que aquela criança vai falar? Mas eu não estou jejuando para meu pai e minha mãe. Eu estou jejuando porque eu sou muçulmano, porque eu tenho um compromisso com Allah, porque eu me disponho. O que qualquer pessoa vai responder? Eu não estou jejuando porque fulano não está me vendo. Eu não estou jejuando porque tem alguém me cobrindo, tem uma câmera, tem um BBB, uma câmera aqui me observando. Eu não estou jejuando porque eu vou ganhar dinheiro de alguém. Eu não vou porque tem nossa consciência, fé e crença, Valéria. É isso mesmo. Isto é próprio. Porque eu tenho consciência. Eu tenho fé. Eu acredito nisto. Eu acredito que Deus diz para mim jejuar. Eu estou fazendo porque tem que ser feito. Não porque o meu obriga, alguém está pedindo, vai ficar chato, vai ficar feio. Não. Isso tem a ver com o primeiro assunto do jejum lá, o jejum linguístico, o jejum do senso comum e o jejum religioso. Tá? Esse é o objetivo. A pessoa senta assim, olha, eu vou no shopping, eu tenho que pagar, vou lá no shopping. Ninguém está me vendo, ninguém sabe que eu sou muçulmano, eu vou quebrar o jejum, vou comer, tomar um suquinho, estou passando mal. A pessoa pensa, vou enganar quem? Deus? Né? Vamos para o segundo. Para terminar, os benefícios do jejum. Os benefícios. Agora, temos o objetivo. O benefício, sim. O que eu me beneficio com o Ramadã? Agora sim. Tem benefícios. Anota, são 3. Esses benefícios são 3. Benefícios pessoais, particulares. Benefícios sociais. E benefício físico. Vamos começar pelo benefício físico. O Ramadã é bom para a saúde. É bom para o estômago. É bom para a mente. Qualquer tipo de jejum, você procure aí benefícios do jejum. Procure no Google. Pergunte para qualquer médico. Qualquer pessoa que tem conhecimento do jejum, né? Ele vai dizer que o jejum é bom para a saúde.
O jejum faz bem. O jejum libera tantas toxinas. Você ficar das 5:30 da manhã até 6 horas, 6:30 da tarde, 6 horas, você sem botar nada na boca, sem comer e sem beber, você está desintoxicando o seu corpo. Esse é um benefício físico. Então, o jejum é um benefício para quem é muçulmano e para quem não é muçulmano. Outro benefício, benefício pessoal. Quando você jejua com todos os muçulmanos, você sente o quê? A união, a irmandade, que você está obedecendo o mandamento de Deus com todo mundo. Você aproveita. E qual é o benefício comunitário, social? Você vai na mesquita, agora não dá por causa da pandemia, né? Mas antes, não é? Você quebra o jejum com todo mundo. O pobre, o rico, o patrão, o empregado. O patrão, o funcionário. O empregado e o desempregado. O gordo e o magro. O branco e o negro. O que mais? Todos estão jejuando. Você é responsável, é obediente. 6:10 é 6:10, não é 6:08, nem 6:09, 6:10. Não é? As pessoas se visitam, levam comida um para o outro, quebram um jejum junto, fazem uma confraternização. Esse é um benefício do jejum. Agora a pergunta, voltando para o anterior, ele é um objetivo? Não, ele é um benefício. Ele é um resultado do objetivo. Tá? Terceiro e último, os méritos. Quando eu falo de méritos, são as recompensas de Allah. As recompensas. O que você ganha de Deus? O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: quem jejuar, do jejum religioso, de verdade, com fé, e esperança na recompensa de Allah, com fé, e esperança na recompensa de Allah, terá os seus pecados perdoados. Já imaginou? Quem jejuar com fé, e outro hadith do profeta, vamos dizer o seguinte, tem vários hadiths, que no paraíso tem uma porta chamada Rayyan, só entra nesse paraíso os jejuadores. Outra recompensa do jejum, que Allah diz: o meu servo deixou de comer e beber para agradar a mim, e ele terá o que eu prometi para ele. As recompensas de Deus para o jejuador são inúmeras. Primeira recompensa, você cumpriu um pilar do Islã. Allahu Akbar. Portanto, meus, para terminar as aulas, tá? Para terminar a aula, quem tem o livro Jardim dos Virtuosos, tem um capítulo chamado capítulo do jejum do Ramadã. Tá? Tem um capítulo chamado capítulo do jejum do Ramadã. Dê uma pesquisada. Aqui, ó. A partir do capítulo 220. Vamos procurar, eu vou explicar isso aqui na internet, eu vou explicar no meu canal, vou explicar um por um, mas não vou utilizar ele agora. Então eu queria, meus irmãos e minhas irmãs, concentrar-se nessa aula de hoje. Essa aula vai ficar gravada, vai ficar salva no Facebook, vai ficar salva no YouTube. E essa é a aula inaugural do intensivo. Tá bom? Eu sei que algumas pessoas, será o primeiro Ramadã. Mas não tem problema. Esse é o começo. Meus irmãos, minhas irmãs, eu agradeço as pessoas que dedicaram seu tempo precioso para escutar essa aula. Amanhã tem mais. Amanhã tem mais. Rega, agora vamos entrar. Como é que se jejua o Ramadã? Vamos falar amanhã como que se jejua o Ramadã. Quando começa o Ramadã e quando termina? O meu dia de jejum começa quando e termina como? Eu posso comer antes?
Como é que eu faço? Quem é que deve jejuar? Alguém está isento do jejum? Vamos falar tudo isso amanhã. Amanhã, às 20 horas, nesse mesmo bate-canal, essa mesma bate... Eu estou usando a expressão do Batman, né? Tinha aquele desenho, né? Bate-caverna, né? Nesse mesmo canal, do Centro Islâmico do Paraná, no YouTube ou nas minhas redes sociais também. E quem quiser um bate-papo, depois, não agora, depois das 9 e pouco, eu vou estar lá no Instagram, no meu canal, para bater um papo e tirar mais dúvidas. Ou bater papo, tá bom? Agradeço por hoje. Então amanhã vamos pegar, faz de conta que amanhã já é o Ramadã. E o que você precisa? Por isso que eu chamei essa aula de intensivão. Agradeço ao Centro Islâmico do Paraná, agradeço aquelas pessoas que estão envolvidas. Nosso irmão Ibrahim Suleiman está lá. Vocês sabiam que toda essa tecnologia ela só aconteceu porque atrás de nós tem um suporte técnico de qualidade, que é nosso querido irmão Ibrahim Suleiman Abu Marwan, que está lá em Portugal, cara. Ele está lá em Portugal. Está em Portugal? Não sei se ele está em Portugal. É a Mirelle Fernandes, é a Mirelle que está lá em Portugal, e o Ibrahim que está lá não sei aonde. Eles que fizeram o suporte técnico para essa aula chegasse para vocês. E assim se constrói a dawa do Islã no Brasil. Não precisa todo mundo ficar falando, né? Mas alguém tem que dar o suporte técnico. Você compartilha essa aula, passa para o outro, anota e cada um faz a sua parte. Agradeço de coração para nós. Agradeço de coração. Amanhã, às 8 horas em ponto, vamos recomeçar a aula. Agora eu tenho que ligar para o meu irmão, que ele me ligou. Meu irmão muçulmano, ele me ligou, eu cortei ele no meio da aula. Eu falei para ele me ligar, esqueci que eu tinha aula. Vou pedir desculpa para ele. Obrigado a todos e até a próxima. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Agora eu tenho que saber como é que eu termino. Como é que eu fecho? Imagina se eu fecho e apagar tudo aqui. Imagina? Obrigado a Mônica, vou agradecer todo mundo agora. Obrigado a Mônica, obrigado Stephanie Amatullah, obrigado a Márcia Barros, obrigado a Li Itu, o Varley Silva, obrigado Camila Turqui, que vai ser o seu primeiro Ramadã, obrigado Aisha Josi Santos, obrigado Carolina Cabreira, obrigado todo mundo. Agora eu fecho aqui. Laís, obrigado. Até amanhã. Sol Sofia, Marcos Guedes, Fátima Mustafa, Najib Kadri, o Pirata, o Fernando. Agradeço todo mundo. E como é que faz para desligar agora? É só apertar no vermelho, Ibrahim? Aperto no vermelho, Ibrahim está me acompanhando aqui. Obrigado, Fátima. Obrigado, Fernando. Primeiro Ramadã, olha só que bonito. Ibrahim, eu aperto no vermelho. Nabila, obrigado. Está no vermelho. Luciana, Suziane Rifai, obrigado. Ó,